muito boa noite. Estamos aqui com mais 2 convidados super especiais, também palestrantes aqui do evento do Vitória Conecta. Sejam bem-vindos à Vitória, sejam bem-vindos ao Dopaminado Casts e ao Vitória Conecta também, super evento aí. Vamos tratar hoje de treino, de emagrecimento, de esporte. A gente estava num super bate-papo aqui já introduzindo, né? São 2 profissionais de educação física. Vou deixar que eles se apresentem um pouquinho e depois a gente senta o bambu aí. Certeza. Primeiro, as mulheres, pelo amor de Deus, né? Cavalheirismo não pode morrer, não. Jamais. Eu sou a professora Gláucia, eu sou especialista em treinamento para esporte com prancha. Eu fui campeã brasileira de wakeboard em 2012 e esporte com prancha é minha paixão. Eu vou falar tudo aqui que eu faço com prancha, vou ficar meia hora. Eu faço surf, eu faço kite, eu faço foil. Se me der uma tábua de passar, eu vou passar em cima dela e eu vou. Sensacional. É isso. Bom, sou Antônio Arruda, né? Sou lá de Recife. Vim um pouco mais distante aí. Cara, tem 25 anos que eu atuo aí no mercado como personal trainer, preparador físico. Então, já trabalhei com preparação física de atleta alto nível, MMA profissional, Bellator, UFC. Já trabalhei com esporte coletivo também. Sou palestrante aí dos principais eventos hoje do Brasil, América Latina. Já tem pelo menos uns 10, 15 anos que eu estou nessa pegada firme aí, docente universitário, já desde 2009, então já tem um bom tempo. E sabe que eu tô ficando velho também. Mas não sou tão novinho, não. Eu tô cuidado só, não tô novo, não. É o esporte, mas, assim, é o estilo de vida. E aí, assim, eu tô nessa pegada há um tempo e eu sou da primeira leva, né, dos professores do Instituto Valorize, desde que começou. E aí hoje eu tenho orgulho de dizer o seguinte: eu sou o professor que dei mais aula para mais turmas, para mais alunos e maior quantidade de tempo de todo o Instituto Valorize. Então, assim, já tô... Desde o início. Desde o início. Tá rodado. Tô rodado, a verdade é essa. Muitos KMs. Foi verdade, já rodei bastante aí. Mas, dito tudo isso, o principal é, assim, dizer que hoje é bacana a gente poder ver o crescimento não só do Instituto, mas eu estava começando... como a educação física está melhorando, a gente vê aí as pessoas se preocupando hoje em entender, tem um artigo, beleza, mas não é só o artigo, também tem na prática e tal. Então, assim, a gente está conseguindo hoje atingir um nível, digamos assim, de transmissão de conhecimento e aplicabilidade desse conhecimento técnico muito bom. E eu tenho certeza que boa parte disso veio desses últimos 9, 10 anos que a gente tem aí com Valorize espalhados em mais de 10 mil alunos pelo Brasil. E é bom, né, velho, fazer parte desse movimento todo. Com certeza, mais conhecimento, né? Muda a vida, né? Transforma realmente. É disso que precisa, né? Conhecimento faz transformar o nosso mundo, né? A professora falou que faz tudo com prancha. Eu fiquei com dúvida. E o skimboard lá, rola? O skimboard? É aquela que joga só a pranchinha na marolinha, que fica na areia. Esse eu nunca fiz, acredito. Olha aí, então falta um. Esse aí achamos, agora eu hein? preciso colocar na minha lista. Hein? Aqui em Camburi dá pra fazer Eu já vou lá, já. Aquela ondinha pequena. É quando o mar vai, né? Que ele tá voltando Aí você assim, coloca- O recuo, joga e o- sai correndo. Vai. Velho, eu tô falando... aéreo, né? não. É porque No eles raso. vão pra dentro do mar, assim. Pega o Quando eu digo recuo, eles, é que eu vejo uns Marolinha. moleque, 12 anos, 14 anos. É. Eu falo, meu irmão, moleque é de borracha, não quebra, né? Impressionante. Mas o esporte com prancha vem crescendo muito, né? Porque antigamente, como que era a prancha? Era uma prancha pesada para levar aquela prancha para o mar. E hoje, com a tecnologia, prancha levinha. Vocês viram o Ítalo Ferreira? Tamanho do aéreo que ele mandou? Loucura. Loucura. Então, E eu não sei se também, professora, né? Será que também traz um pouco mais mulheres para dentro para a prancha ter ficado mais leve? Porque a gente vê essa tendência subindo muito mais mulheres no surf, no esporte de prancha, né? Inclusive no alto nível, né? Assim, No no alto, Brasil. sim. a Tati West. Exato. brasileira, Muito bem. representando, né? Cara, é muito bom. E ela falando assim, já fiz tudo com prancha. E eu já tentei de tudo com prancha e pra mim não dá, tá? Eu gosto de luta, boxe, jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, gosto de corrida e tal. Mas, meu irmão,
prancha não mas deu posso pra mim. falar do jeito que você é empenhado. Se você realmente quiser, você vai lá e vai falar, eu vou aprender a andar disso. Eu tenho certeza que você vai aprender e vai conseguir. E pegar alguém que saiba te ajudar. Acho que isso é o principal. Eu acho que eu também aprendi meio que assim. Falou, essa prancha aqui acho que fica bom pra você. Aí eu, como é que funciona? Você entra no mar. Se vira. Aí Se quando vira. você vê a onda, você nada, rema lá e sobe. Eu falei, nossa, essa aula teórica foi boa, viu? Muito bom, né? Eu sempre falo que quando você tem que começar qualquer esporte, pega uma pessoa que sabe que vai ensinar. Primeiro, porque você não vai se machucar. Segundo, porque se você não pegar uma pessoa que você conhece, você vai desanimar, porque você não vai evoluir. Não vai conseguir. Então, a primeira coisa, pega alguém que é profissional naquilo, que vai saber te ajudar. Professor. Exatamente. Exato. Mas eu Não vou, todos os vou esportes. dividir com você, não. Porque eu também sou bom em vários esportes, também sou faixa preta de jiu-jitsu também. E o surf, no snow eu até vou bem. Ai, No legal. snowboard eu consigo ir bem. Mas o surf, eu falo, caramba, não é possível, eu faço tudo bem isso aqui. Mas eu acho que é um pouco disso da gente. Como a gente aprendeu as outras coisas muito rápido, Pode ser também, viu? o surf ele precisa de mais tempo. Pelo menos eu acho, depois eu cheguei a essa conclusão. Ou também- Precisa de mais tempo para você aprender. Então você acaba desistindo antes de ficar bom. Pode ser sim, isso aí. Eu gosto de dizer, isso aí tá você falando, e a importância, né? Assim, a importância do bom professor, ela é fundamental. Você falou, foi muito bom. isso, Sensacional. Porque se você parar para pensar, hoje todo mundo pode pôr o tênis e sair correndo. Mas é diferente de treinar a corrida. Sim. Com certeza. Sensacional. Porque, aparentemente, treinar corrida, por exemplo, é algo muito simplório. Você põe um tênis, vai ali no calçadão, vai num parque, alguma coisa, e sai Sai correndo. Mas é completamente diferente de praticar corrida. Onde você tem um professor que você pode... O cara pedir, como é que tá a biomecânica disso aqui? Como é que tá a organização? Pô, tá bem, você tá pisando isso aqui, você tá pisando mais com retropé. Ó, cara, talvez trocar o tênis seja bom. Ó, quanto de volume você corre? Você tá fazendo treino como? Você tá fazendo um dia de treino com tiro? Tá fazendo no limiar? Tá fazendo no VO2? Você tá fazendo um longo? De quanto que tá seu longo? Então, assim, quando você começa a ter organização, aí vira treinamento. Vira treino. Que é por isso que eu falo assim, é diferente você simplesmente praticar alguma coisa quando, na verdade, eu treino aquela modalidade. E pode ser uma modalidade simples, um ciclismo, pode ser uma corrida, algo que pra gente era brincadeira. A gente pega a bicicleta e, vamos fazer um passeio, vamos sair dando rolê. É diferente de falar, não, ó, vamos fazer ciclismo agora? Vamos. Então, vamos treinar, vamos fazer um teste, um FTP, vamos ver quanto é que tá a tua potência, vamos ver teu limiar. E, a partir disso, vamos prescrever treinamento. Sensacional. Então, isso, trazendo um pouco para nossa realidade de emagrecimento, de hipertrofia, é a musculação. Quantas pessoas não entram na academia lá e chegam assim e falam assim, vai treinar o que hoje? A perna. Aí ele olha assim, tá vazio o leg press. Vou aqui no leg. É treino Chico Xavier, eu falo. Sai da cabeça que vai. Exato, é o que eu falo. Então, assim, É o que tá aí, vazio, né? Você quando sai lá, né? Aí sai alternado por máquina vazia, né? Você sai lá, qualquer máquina tá vazio. Aí eu falo, isso não é treino. Você tá vindo aqui, praticando aqui uma atividade física. Mas dessa atividade física se tornar um exercício, você vai precisar colocar algumas etapas aqui, como uma sistematização, você vai ter que ter uma organização, e você vai ter que ter uma progressão, seja das cargas de treino, do volume, da intensidade, do esforço, para então isso virar exercício. Então eu vejo muito isso na prática de modalidades, principalmente. Eu vou bater uma peladinha de vôlei de praia. Beleza, massa, vou jogar um futebol. Você já muda tudo quando você diz, a partir de agora, isso é uma prática esportiva. Exato. Treinar para rendimento, para ver Isso. resultado. Porque eu acho que também veio o aspecto da motivação em cima de tudo isso. Porque quando a pessoa ela treina sem uma planilha, é o que você falou, ela vai lá, vai fazer o treino de Chico Xavier, vai fazer vai ter ela acha que é resultado. bom, não vai ter resultado, vai desanimar e vai parar em algum momento. Quando ela começa ser um profissional, começa a ajudar essa pessoa, ela vai se motivar porque ela vai perceber que ela vai evoluir, ela vai começar a desafiar, vai começar a participar de prova e ela vai participar de uma comunidade. Aí você conquistou Sensacional. aquela pessoa para sempre. Uma tribo, né? Se pertence àquilo ali. E a corrida, eu percebo que tem muito isso também. Se tornou uma comunidade. Sim, completamente assim. Se você parar para analisar, a corrida, teoricamente, é um esporte individual, né? Você corre só. Só que, na verdade, você começa a perceber que não é. Por quê? Porque é muito bacana você sair lá com umas 2, 3 pessoas que têm um nível semelhante, e aí você vai, enquanto isso, você tá. Não é que você vai ficar conversando durante uma corrida, porque
Não dá, a não ser que esteja num ritmo muito baixo, Pace né? fofoca. É o pace fofoca. É o pace fofoca. Mas no dia do treino, assim, não dá. E às vezes você tá 24, 26 km rodando lá. Aí não tem como você ficar querendo bater papo. Mas, só de você saber que tem um cara ali do lado, só de você, pô, tá com sede, e aí, como é que tá? Tá pesado? Tá forte? Vamos acelerar? Puxa, né? Isso, você tá ali e às vezes é um na frente, quebrando um pouco o vento, aí troca, vai o outro. Cara, E é um momento terapia, né? você começa Daí vamos a... falar. Cara, tem um Total. momento, eu lembro que eu pensava nos longos, vinha a minha vida inteira na cabeça. Véi. Sim. Aí eu já voltava, preciso resolver isso, fazer isso, fazer isso. Os projetos de vida acontecem nesse total. momento. Exatamente. Exatamente. E você falou em querer fazer um full, né? Que a gente estava falando aqui no off. No pedal do full, vem muitos momentos. Fica ruim, fica bom. Daqui a pouco você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí daqui a pouco você fala assim, caramba, eu sou uma máquina, eu estou pedalando demais. Isso aqui, eu nasci para isso. Aí daqui a pouco você fala, por que eu me inscrevi nisso, cara? É muita coisa que passa pela cabeça. Mas é porque, se você parar para analisar, hoje, o principal ponto que as pessoas têm dificuldade é conseguir manter foco atencional, Perfeito. conseguir ter, parece uma palavrinha meio coach, mas assim, ter resiliência naquilo ali. E aí, quando você parte para esporte de endurance, que é um triatlo, que é um ciclismo de estrada, que é uma corrida, que, cara, você passa 2 horas, 3 horas, 3 horas e 30 naquele ritmo ali, esquece que ali já deixa de ser muito só o fisiológico e entra muito comportamental, entra muito psicológico. Tal. Exato. E aquilo ali, tudo é uma adoção de hábito muito forte. Eu costumo dizer assim, o cara quer me contratar para ser personal dele. Isso aconteceu até recente, tá? Tem 1 ano agora. Aí ele falou, quanto que é? Eu falei, tanto. Aí ele falou, eu quero todo dia. Eu falei para ele, eu não treino todo dia. Aí ele, por quê? Você não gosta de dinheiro? Eu falei, gosto e gosto muito, tá? Mas eu falei, porque não vai dar certo, cara. Você não tá treinando e você vai sair do 0 aos 5 vezes por semana. Isso é o primeiro passo para dar errado. Pra acabar rápido, né? Aí ele parou assim, eu falei, cara, confia em mim, velho. Vamos começar com 3 vezes por semana. Daqui mais 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses, a gente aumenta para 4 vezes por semana e depois a gente conversa. E hoje a gente treina 4 vezes por semana e ele diz pra mim assim, fala, tá suficiente. Tá vendo? E ele emagreceu pra caramba. Cara, ele começou, a gente tava com 200 milímetros de dobra somatório. O que, pra quem já não sabe, a gente pega o compasso, né, o adipômetro, Sim, o adipômetro. e vai somando. 8 milímetros, 10 milímetros, 15 e tal. Então, no somatório de 7 200. dobras dele, dava 200, alguma coisa, quase 201. E hoje ele tá com 98. Olha, Que irado. Então ele arrancou metade da Metade. gordura corporal em 1 ano. Sem uso de medicação, só com treino, dieta, perseverança e tal. E 4 vezes por semana. E aí eu Mudou a vida do cara, Mudou, né? exato. Em todos os sentidos, né? E aí é uma coisa que eu falo, e aí é comportamento. E às vezes ele chega assim pra mim, porque é 5 da manhã, tá? 5 da manhã. Puta, acordei atrasado. Eu, beleza, mas você vai pra treinar 20 minutos hoje. Aí ele, não, velho, vai por mim. E aí, quando ele chega lá, eu falo pra ele, cara, não é porque o treino de 20 minutos vai ser bom, não. É porque se você deixa de vir hoje, você já pensa em deixar de vir amanhã. E se você faltar 2 dias, você acabou a semana. E se acabou uma semana, já acaba outra. Isso vai puxando negativo. Então, essa história de ter esse foco, de ter essa organização, de ter planejamento, ele é fundamental para você conseguir bater no final a meta. Eu falo, não é no treino que você emagreceu, não é naquela semana que você teve rendimento, é o somatório do treino de hoje com o treino de amanhã, com o treino de amanhã. E aí quando você soma tudo, você fala, cara, 6 meses atrás eu estava aqui, agora eu já estou aqui. Pô, como é que eu vou estar daqui mais 6 meses? Então você vai criando uma linha de perspectiva para o futuro, velho. Então, aquele treininho ali compôs um microciclo, aquele micro somado virou o meso, que aí você é acostumado a só olhar o macro. perfeito. Isso mesmo. Então eu acho muito importante a gente ter essa noção de organização. Até porque, professor, o resultado vem do macro, né? Então, por isso que e as pessoas são muito resultadistas, ainda mais com esse mundo digital que a gente tem, porque o que está na internet? O resultado. O que vende é o resultado imediato, né? Quem tá por trás, ninguém vê. Então, assim, Exato. o micro, o médio, ninguém vê, ninguém Não. fala, O né? esporte não tem como ser imediatista, né? Ainda mais esporte com prancha. Porque no primeiro o cara vai cair e ele vai ter que ser resiliente, vai demorar. O surf,
São muitas variáveis, é leitura de onda, é se equilibrar na prancha, é olhar se o cara não tá vindo, é onda gorda, onda magra, onda... Você fica louco com Onda gorda, variação. É pra esquerda, é pra direita. Pra esquerda, pra direita. E sabe uma relação que eu faço, geralmente? O que a pessoa é no esporte, ela é na vida. Então, a pessoa... Você vê no esporte que é um cara... Disciplinado, resiliente, ele é no dedicado. trabalho. Pode ver. Sim. Não é à toa que, até parafraseando um pouco o Abílio Diniz, né? Sim. Que ele falava o quê? Cara, todo executivo meu, ele tem que praticar esporte. Sim. Mas praticar esporte de verdade. Por quê? Porque ele percebeu uma qualidade associativa ali, onde o cara que performa bem no esporte, o cara que é focado, ele consegue transferir essa capacidade também para a parte cognitiva, técnica do negócio, do trabalho. Então, isso é uma coisa óbvia. Se você consegue ter um nível atencional, você consegue ter essa resiliência, que eu tô falando, não é fácil não, velho. O cara dizer assim, eu tenho que treinar, pode ser qualquer esporte, tá chovendo. Pô, não tem, acabou, vai treinar. Tem que ir. Eu lembro uma vez eu tava me preparando para uma competição, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Nesse aí eu até fiquei em terceiro lugar. E aí, tava treinando, e lá em Recife, às vezes, cai umas chuvas assim, alaga tudo. E às vezes passa 3, 4, 5, 6 dias assim e fica ruim pra caramba. E aí, tipo assim, alagando, e eu mandava. E aí, vai ter treino? Aí a galera, meu irmão, tá se acabando o mundo de água. Só que assim, tinha uns psicopatas igual eu também, tá? Sempre tem. Eu não tô nesse mundo só, não. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Então, assim, aí eu mandava, vai ter treino hoje? Aí a galera, meu irmão, pare, velho. Aí uns 2 ou 3, velho, eu tô dentro. E a gente ia lá. Então, normalmente, se era pra ter 18, 20 no tatame, naquele dia tinha 5, tinha 6, os psicopatas. Mas o que acontece? É porque eu, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, o cara que mora, sei lá, no Rio, em São Paulo, onde é que for, não tá tendo chuva. Ele tá tendo treino hoje, meu irmão. Então, se ele tá treinando e eu não tô, eu tô perdendo hoje. Então, vamos pro treino, velho. Então, eu não posso ficar nessa cabeça, não. Então, a mesma coisa hoje é treino, corrida. Cara, não tem porquê. Mas hoje tá chuviscando. Tem. E daí? Se no dia da prova estiver chovendo, eu não vou correr? Eita, chovendo hoje aqui, Não ó. vou correr. Não vou correr. É isso. Então, assim, eu tenho muito essa linha de raciocínio também. Sensacional. Tanto que nos Estados Unidos, as pessoas colocam no currículo se elas fizeram um Ironman para o emprego. E é uma questão de qualificação. Se você tem o mesmo currículo e tem um Ironman, você é melhor qualificado para assumir um business do que uma pessoa que não Tem que ter tem. muita resiliência para fazer um Ironman, né? Porque os longos... Não. É o que eu falo. Eu sou nutricionista e eu preparo muitos atletas hoje para fazer o Ironman, tanto que agora no Brasil a gente vai ter 1º de julho. E eu falo, cara, e muitos amadores gastam mais de 12 horas. Então eu falo para eles, olha, para a sua cabeça para largar de manhã e chegar à noite. É doideira. Chegar à noite, o dia todo. Né? É um dia todo ali. É o preparo físico, mas o mental nos esportes de endurance, eu acho que comanda a maior Totalmente. parte ali. Totalmente. A terapia vai ficar em dia por o ano todo, né? O Ironman. Muita meditação. Até estava ouvindo um outro podcast, mas do ramo mais empresarial, estava falando isso que por isso que você vê muitos empresários hoje em esportes de endurance. Exatamente. E porque, assim, com esse nível de estresse que a gente vive hoje, ansiedade, todo mundo vive no futuro, a gente vive pensando no futuro. E esse tipo de esporte, o triatlon, por exemplo, faz você viver o presente. Eu tenho que me concentrar nisso, eu tenho que fazer essa tarefa bem feita, completar a prova, enfim. Então... Entregar minha planilha no verde. É porque tem esse exige lance. treino, que é isso, a concentração, é viver ali um momento. Que né, assim, o cara diz assim, eu jogo futebol. Pô, o futebol, o cara pode classificar ali muito como lazer. Sim. A partir do momento que o cara diz assim, eu treino o triatlo, eu treino a corrida, acabou. Fica muito diferente. Abdicar de muita coisa, né? Pra você treinar um triatlo, por exemplo. Ó, quantas horas semanais? Você mesmo estava falando que amanhã vai completar quase 100 horas de treino de corrida nessa semana, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros. 100 quilômetros, 100 quilômetros, Não, e aí é o que é engraçado, né? Eu gosto de tomar um vinho, beleza? Só que assim, hoje eu posso tomar um vinho? Claro que eu posso. Mas se hoje eu for tomar, eu vou tomar uma taça. Assim. E aí, pô, hoje é uma sexta-feira, à noite eu tô numa cidade bacana, com muito amigo meu, num evento extraordinário aqui. Aí você imagina que
todo mundo, vamos tomar um vinho? Vou. Aí eu tomo uma taça, mas por quê? Porque eu sei que amanhã eu vou acordar 4h30 da manhã para 5 horas. Já tá com o pé na pista para rodar 30 quilômetros. Então, se hoje eu encher aqui... Não vai. Não vai rodar. Não vou rodar. Vai. É. Então, isso vai criando um comprometimento muito forte. E aí é o que eu falo, se você tem, que você falou, se você tem esse comprometimento com você mesmo, é claro que você vai ter com outras coisas. Sim. Exato. Então, na hora que você fala assim, eu lembro quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, e aí, tem que entregar até tal data, senão não vai dar tempo, velho. Aí não tem essa, velho. Trancava. Eu me trancava, escrevia até 3 da manhã, e aí mandava para revisão. Quando voltava, não tem essa negociação, sabe? De tipo, e agora? Não, agora é pegar lá, já ler tudo de novo, reorganizar tudo de novo. Espírito Então, de quem tem garra, isso. exatamente. Então, assim, você tem que estar em cima o tempo inteiro e tudo. E aí eu transfiro isso tudo pra vida, velho. Toda hora, toda hora, toda hora. E hoje eu me preocupo já em passar isso pros meus filhos. Meus filhos eu já falo assim, tem que ter responsabilidade, velho. Desde coisa boba. Desceu do carro, eu pego uma sacolinha bem leve e dou na mão do menino assim. Aí ele olha pra mim e eu faço, o homem tem que levar o peso quando sai. Aí minha filha assim, filha, quer ajudar? Toda hora, vamos ajudar. Faz não sei o que lá. Faz o seguinte, pra ela não pegar peso, né? Tipo assim, pelo menos poupando, eu falo, mas já vai chamando o elevador. Todo mundo tem que ter uma tarefa. Dá um serviço. Tá entendendo? Sim. Por quê? Porque Dá uma você vai criando responsabilidade. a responsabilidade, velho. Exato. O esporte Porque... cria essa responsabilidade, Exato. né? Exato. Mas tem um lado também, né, que, por exemplo, eu tenho muitos alunos empresários e eles buscam esporte também, às vezes não de uma forma com tanta cobrança. Sim. Principalmente, acho que esporte é com prancha. O cara, ele quer ir lá Extravasar. para dar uma extravasada. É aquele cara que está trabalhando Tem na também. XP, aquela menina que trabalha na tecnologia, que fica o dia inteiro dentro do escritório. E aí usa o esporte, primeiro porque está em contato com a natureza, quer sair daquele ambiente Isso aí, é fechado. fantástico. Né? E segundo porque, cara, ele não quer ninguém dando regra para ele. Ele só quer entrar no mar e, me deixa eu curtir minha vibe. Então tem esse outro lado também, quem busca o esporte para extravasar e sair da sua rotina estressada do dia a dia. Perfeito. Depois da pandemia, eu acho que isso virou mais uma realidade ainda. As pessoas perceberam que o esporte ele vai além da forma física, do bem-estar físico, é mental. Sim. Além de trazer toda essa questão de Anda você... junto, né? Exatamente. Não dá pra Eu tenho um amigo que fala, é remédio. Eu falo, não é remédio porque não é médico que prescreve, né? Quem prescreve é educador físico. Então, é muito além, é a prevenção, né? Você está ali se prevenindo de ficar doente usando atividade Pra você física. entender, saíram umas recomendações recentes agora, sobre exercício físico e emagrecimento, né? E eles colocam dentro do exercício, na verdade, controle de peso. Então, ele fala das abordagens cirúrgicas, medicamentosas e nas terapêuticas não medicamentosas cirúrgicas, no caso, dieta e exercício. E aí, ele, assim, no consenso, eles colocam que, basicamente, nós temos 5 pontos a serem, digamos assim, pensados na prescrição e planejamento de treinamento quando a pessoa está em processo de emagrecimento. Então, ele tem que fazer treino de força? Ele tem. Ele tem que fazer o treino cardio? Ele tem. Ele tem que fazer o treino de equilíbrio? Ele tem que fazer. Ele tem que fazer um treino de preferência que tenha ambientes outdoor. Por quê? Porque você se sente bem. E ele tem que fazer treinos que eles colocam lá, que chamam de mindfulness, né? Que são treinos que melhorem a sua capacidade. Exatamente. Que o cara se sinta bem, que traga percepção de prazer, de bem-estar. Presente. Exatamente. Esquece os seus Então, problemas. esses são 5 pontos fundamentais que devem ser levados em consideração dentro do momento de planejamento e prescrição de treinamento para o cara que é obeso, para o cara que está em processo de emagrecimento. E isso, para pensar, é importante. E eu já vinha há um tempo, eu gostava de dizer o seguinte, veio que doideira. Eu falava assim, cara, o treino tem que ser levado dentro do que eu chamo de tríade POP. POP, possibilidade, objetivo e preferência. O cara faz o que ele gosta. Só que se ele só fizer o que ele gosta, às vezes não está condizente com o objetivo que ele precisa. Então, tem que ser o que ele gosta, mas tem que estar contrabalanceado. E ele tem que estar balanceado também. Será que ele consegue? Porque às vezes ele não consegue. Às vezes você chega pro cara e fala assim, ó, o cara é faca na caveira, beleza? Sangue no olho. Aí você fala, ó, você vai meter aqui séries de burpee, porque o burpee ele é bom, que aumenta a taxa metabólica, porque aumenta o consumo de oxigênio, beleza.
Você consegue? O cara, não subo nem uma escada, meu irmão. Como é que eu vou fazer um burpee? Então, assim, tem muito esse lance também, né? De você entender. E aí eu falo, pô, a gente lê... Eu tenho uma meta de leitura hoje, mais ou menos, de 200 a 300 páginas por semana, né? De estudo. Aí, beleza. Só que toda hora eu paro e penso assim, eu falo, beleza, mas como que se aplica na prática? Por quê? Eu entendo que a gente, profissional de saúde, a gente trabalha com seres humanos, velho. A gente não trabalha com um pedaço de papel. Então eu preciso entender quem é a Bruna que eu tô prescrevendo o treino dela, meu irmão. Quem é a Bruna que eu acompanho 3 vezes por semana? Quem é a Bruna que, tipo, pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser, sei lá, velho, eu tenho que entender o contexto dela para saber o que é que eu vou trabalhar. Então, assim, é uma das coisas que eu fico muito atento hoje e que eu vou falar. Eu queria muito ter aprendido isso quando eu comecei 25 anos atrás. E que a gente só aprende isso depois de muito aprender. E hoje eu gosto de dizer assim, a gente é de pessoa para pessoa. Então, eu começo a perceber, se eu vou dar aula para a Gláucia, pô, a Gláucia é fissurada em surf. Cara, eu vou virar especialista em surf, velho. Por quê? Exatamente. Porque eu vou criar uma conexão com ela muito bacana. O treino vai ficar bom. Então, você começa a entender de pessoas além da parte fisiológica, para você conseguir ter esse relacionamento adequado, né? Um relacionamento ótimo dentro do treinamento. Foi muito interessante você falar isso hoje, porque na minha palestra eu falei justamente isso. Eu falei, um profissional que faz se destacar hoje no mercado, não é o cara que vai olhar para o seu aluno só como um treino, um condicionamento físico, ele vai muito além disso. Você primeiro precisa entender o mercado que você está entrando. Depois você precisa entender o perfil do seu aluno. E aí você vai entender a demanda desse esporte, os tipos de lesões desse esporte, as exigências desse esporte. Depois que você entender tudo isso, é a hora que você vai pensar na parte física e estruturar o treino do seu aluno. Então, ele é muito mais profundo do que você só pensar no físico. Você tem que pensar no global, em tudo que está por trás daquele aluno. Perfeito. E esse profissional nunca vai ter medo de perder para a IA, né? Porque a IA nunca vai ter esse tato. Exatamente. Né? Ele nunca vai ter esse sentimento Não, e você de vai olhar para os outros. fidelizar esse aluno, Pra sempre. você vai ficar amigo dele. Aí esse aluno vai te indicar outro, vai te indicar outro, que você vai falar, gente, eu não tenho mais horário na minha agenda. Acabou. E Isso aí que você falou, cara, foi fantástico. Aconteceu essa semana agora. Eu fiz uma postagem lá, né? E aí muita gente veio interagindo com essa postagem, que era justamente assim, eu postei e falei, qual a sua próxima meta? Só coloquei isso. Cara, você não tem noção da quantidade de gente que veio falar, não. Até deu uma quantidade de visualização bem boa e teve muita resposta. E um cara mandou pra mim, dentre vários. Teve gente assim, eu quero correr uma maratona. Teve gente que falou, eu quero emagrecer. Teve de tudo, tá? E teve um cara que botou assim, quero correr 5 quilômetros abaixo de 20 minutos. Que é uma meta, né? Um marco, assim. Eu falei, bacana. E como estão os seus treinos? Aí ele, não, tô indo bem. Eu falei, como é que você... Não, perdão. Falei, como é que tá seu tempo atual? Ele, tô fazendo 22. Ah, então tá até mais próximo. Eu falei, e como estão os seus treinos? Aí ele mandou assim, o meu treinador, ChatGPT, mandou esse treino. E copiou e colou e mandou pra mim. E aí, na mesma hora, eu perguntei pra ele, eu falei, mas dentro do prompt, né? Porque sim, a gente tá isso. falando de uma inteligência artificial, você precisa gerar o comando para que saia uma boa resposta. Sim. Porque se você perguntar Alguém uma fez bobagem, vai sair coisa ruim. Aí eu falei, dentro, você colocou qual que hoje é a sua velocidade de limiar? Você colocou hoje qual que é seu VO2? Aí eu comecei a fazer perguntas para ele que eu sabia que ele não ia conseguir responder. Então, por mais que tenha saído um treino, digamos, bom, porque tinha lá, rodagem leve, não sei o quê, dia do longo, tiro de não sei o quê, treino de limiar. Tá, mas assim, pra quem? Exato. Quais foram as informações que você deu para aquilo vir? E isso, pô, ou a pessoa, ela é muito boa e consegue guiar a inteligência artificial para te dar essa resposta para o ser humano, ou você ainda precisa do ser humano para isso. É isso aí. Então, eu ainda acho que vai demorar muito, ou talvez não chegue o momento de ser substituído. A gente vai ter uma mega ferramenta para quem sabe usar.
Mas assim, Um braço, né? eu não tenho preocupação hoje de dizer assim, a inteligência artificial, nossa, tá levando. Não tá. Não tá porque assim, o cara que até que compra a tua consultoria de treino à distância, ele vai chegar lá e poderia botar lá. Tipo, Sim. eu quero um treino peitoral, eu quero um treino para desenvolver mais a coxa, o glúteo, tá, beleza. Só que uma pergunta, na hora que teu joelho incomodar, você vai perguntar o que para a inteligência artificial? Meu joelho doeu. Como é que você vai mandar essa informação? Analisa meu vídeo, por favor. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser você botar lá e você saber que é uma pessoa capacitada, que vai dizer, faz o seguinte, eu quero uma filmagem de frente, uma filmagem de lado, que eu quero ver se seu joelho, se ele entra, se não, para e te explica, o problema todo aqui é que na hora que você está fazendo a fundo, o teu joelho, ele está entrando, ele está fazendo o que a gente chama de valgo dinâmico. Talvez seja um enfraquecimento do teu complexo posterolateral. Vamos melhorar o fortalecimento do glúteo médio. Vamos pegar o mini band e tal. Será que a inteligência vai fazer isso agora? Não vai. Não vai. Então, assim, a gente não vai ser trocado desde que a gente seja bom tecnicamente, que a gente seja bom em relacionamento, que a gente entenda de pessoas. Então, acho muito improvável que a gente seja trocado. O ChatGPT não tem uma coisa que a gente tem, que é enxergar com os olhos e tentar observar com os olhos aquele movimento do aluno. Eu falei exatamente sobre isso na minha palestra também. Você vai olhar o seu aluno e vai falar, por que ele está colocando o joelho para dentro? Você vai perguntar para o ChatGPT, por que eu estou colocando o joelho para dentro? Eu faço vários testes, espera aí, fica de cócoras, volta para cá. Porque não adianta eu falar, abre o joelho, ele não vai conseguir abrir o joelho. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar, uma mobilidade, uma falta de mobilidade, uma falta de força. Aonde é? O ChatGPT 4 vai fazer isso como? Não tem como, porque você tem que estar no tete a tete. Eu tenho um exemplo muito bom disso, que eu treinava LPO e eu tinha um professor que eu... Você também fazia de tudo, hein, filho? Aí ele me filmava, não, você está saindo antes. Eu falei assim, eu estou vendo o vídeo também, eu estou vendo que eu estou saindo antes. Agora eu quero saber o que eu tenho que fazer para não sair antes. Justamente, eu não estou entendendo como eu faço isso. O chat, você vai botar lá o vídeo, você está saindo antes. E aí? Tá bom, e eu faço o quê com essa informação? Exatamente. Cara, o bom professor não é só o que diagnostica, é o que resolve o que veio daquele diagnóstico. Então, você vai olhar para o cara e vai dizer assim, bicho, eu entendi por que você está doendo sua lombar, porque na hora do agachamento você está levantando primeiro o quadril, você não está subindo o seu tronco, está sobrecarregando aqui a lombar. Você olha para o cara e já diz isso. Aí fala, vamos ver possíveis causas, talvez muita carga está gerando aí um padrão de movimento inadequado. Ou talvez você esteja com baixa mobilidade do tornozelo. E aí vamos lá, faz um teste e tal. E é isso que a gente tem que estar em cima. E aí eu volto para quando a gente começou falando de tudo hoje, né? A educação física está melhorando nisso, cara. Que antes não era assim, antes era... Nossa, tá doendo, faz o seguinte, troca o exercício. Era assim mesmo, Não queria entender o porquê, aí você começava, dói, esse joelho dói aqui? Não, faz o seguinte, vamos pro leg press. Troca o exercício. Vamos adaptar. Vamos adaptar. É mais fácil. Ou então faz assim, desce bem pouquinho. Isso é quando vê o cara já não tinha mais nem movimento, né? Então, ou trocava ou restringia aquilo. Agora não, agora a gente quer entender o que aconteceu. Agora a gente olha e fala... Mas nem se falava em mobilidade antigamente. Não falava. A gente melhorou muito, cara. Hoje a gente tem um nível assim de proficiência, né, na entrega profissional completamente distinto de 10 anos atrás, que é completamente distinto de 20 anos atrás, e que eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai estar dizendo assim, nossa, a gente já estava atrasado pra caramba. Com certeza. Sempre, né? Porque assim, a produção do conhecimento hoje ela é exponencial, né? Sim. Hoje a gente produz em um ano o que não se produzia em 10 anos de conteúdo, de informação técnico-científica. Essa velocidade é muito boa, mas também ela é muito perigosa. Sim. Porque a gente fica com dificuldade em entender e filtrar o que vem de bom. Então, é uma coisa que hoje a minha preocupação tô lendo 200, 300 páginas por semana. Ótimo. E o entendimento? Né? E qual a qualidade? Qual o filtro? Qual o nível de aplicabilidade? Isso em prática? Exatamente. Né? Então, eu tomo muito cuidado, não só por isso. Porque, assim, já teve épocas, principalmente em época de mestrado, essas coisas assim, né? Que o cara fica meio malucão mesmo, que eu estudava muito mais, que eu lia muito mais. Que aí depois eu tive uma preocupação de, eu tenho que ler 2 livros, 3 livros por mês. Era um livro por semana. E depois eu falei, cara, o quanto disso está sendo absorvido, colocado em prática, sendo transmitido em aulas para as pessoas. Então eu comecei a parar e disse, não, vou ler um pouco com mais tranquilidade. Então
comecei a ver que 200, 300 páginas é suficiente para uma semana, para absorver, para você refletir, para você criar conexões, para você conseguir colocar aquilo dentro de um novo slide, dentro do seu PowerPoint, para você dar uma aula. Então, assim, Foi o exemplo que você usou lá atrás, né, professor? Você não precisa treinar 5 dias, você precisa treinar 3. Vai ser mais eficiente para você agora. Exatamente. Então, é justamente isso. Então, isso acontece muito também comigo. Sensacional. E além do esporte com prancha, algum outro que pratica aí regularmente? Você tá com a caneta na mão para não... Hoje em mas Tem atleta aqui hoje. O Eu papo faço vai até corrida amanhã. também, mas mais para me distrair. Eu faço futevôlei, jogo Olha. tênis, jogo beach tênis e esporte com prancha eu faço todos. Todos. Acho que eu gosto um pouquinho só de esporte. Isso é bom Mas, demais. Não é que a gente E tava trabalho muito, dá 10 horas por dia. Não é que eu não faço nada, eu fico fazendo né? esporte Então o pessoal o vai dia praticar, inteiro, tá, já- gente? Trabalho, estudo muito, Dá meu aula. tempo é bem otimizado. Exato. Mas essa é a vantagem, né, da pessoa que acorda cedo. Ai, eu acho. adoro, Amo. adoro também. Acordar cedo é bom. De E assim, eu não tô boa. falando o acordar cedo no papo meio coach de Não, acorda 5 não. da manhã, Banho um banho frio, gelado. Não. Fazer Eu um tô... dia render. Exatamente. Quando eu paro pra pensar assim, que, caraca, são 7 horas da manhã, eu já fiz esse tanto de coisa É aqui. bom demais, né? Cara, isso me dá um... Mas chega às 9 da noite e já tá, que não Ah, aguenta mais, Quando né? chega, né? Lá em casa dá Cedo, 9h30, a coisa luz já cedo, tá cara. apagada. Mas- Nós somos do dia Meu do sonho caos. é Mas eu dormir tenho às algo para 9. compartilhar. Mesmo diante desse acordar cedo, fazer tudo, todo dia, assim, em torno de 8h30, 9 horas da noite, eu janto com minha esposa, só eu e ela, e a gente trocar a maior ideia Ai, que até bacana. a hora que a Demais. gente vai dormir, A cara. gente faz isso em casa. Então, assim, É o eu nosso acabo momento. dormindo um pouco mais tarde do tarde. que eu talvez até devesse, Mas é mas por um motivo Mas muito faz justo. parte. É. Você precisa otimizar seu tempo com a sua família também, além de Isso. tudo isso. E Tipo, aí coloca vem os o- moleques pra dormir, conta história. Agora eles estão lendo, né? Meus filhos estão lendo agora. Eles que querem contar a história pra mim. que legal. Legal. Mas teve um tempo que eu contava história pra eles, agora é, pai, eu vou contar pra você uma história. Eu digo, tá bom. Aí tá lá você dormindo já. Eu tô dormindo lá. Mas é bem isso mesmo, assim. Então, eu tenho coisas assim que hoje pra mim são bem inegociáveis, sabe assim? Completamente. É ter um... Completamente. Tipo, o cara chega pra mim, ó, você trabalha até que horas hoje? Cara, eu começo às 5 da manhã e todo dia trabalho ali até 17, 18. Porque 18, cara, eu quero estar em casa, quero ver Família. meu filho jantando, eu quero trocar uma ideia, eu quero perguntar como é que foi Equilibrar o dia a vida, dele. né? No seu trabalho, Exato. no seu lazer, na sua família, né? Cara, é um de 5 anos, vai fazer 6 agora, a outra tem 7, vai fazer 8. E que se a gente perde esse momento, já volta, foi. né? Boa, né? Voa e passa rápido. De vez em quando eu vejo uns videozinhos assim, com 2 anos de idade, eu falo, nossa senhora, já tá indo para 8. E eu sei que daqui a pouco eu vou olhar com 12, com 14 e vou dizer, nossa senhora, já tá aqui e tal. E aí você tem que curtir cada fase, velho. Não tem essa não. Então é por isso que tem coisa que para mim hoje é inegociável. E uma delas é Também. esses momentinhos assim com família. Mas isso você aprende com o tempo da vida, né? Como eu falei, já tô beirando os Exato. 50 anos, e aí o isso cara vai aí. aprendendo, né? Quando você tá no 18, você... Nossa, você passa todos os seus limites. Você fala, opa, peraí, que Você tem coisa acha aqui que eu preciso que eu tenho que começar prezar. a equilibrar, porque senão eu não vou aguentar esperando. Exatamente. É até o lance do próprio vinho, né? Você tem que dosar. A gente gosta também, mas hoje em dia a gente nem aguenta mais aquela quantidade que a gente aguentava com 20 anos. Exato. E também não, Acorda não é doente já, prioridade. né? Não é mais uma ressaca, é uma UTI, né? Bem Tem isso. que dosar muito, assim, também. E o estilo de vida, acredito, de nós todos, por esse bate-papo, é um estilo de vida mais saudável, de acordar cedo, de gostar de treinar. Gostar de sentir genuinamente, prazer. né? Faz De bem. sentir prazer. É. É isso que eu prezo, eu falo com todos os meus alunos também. Cara, é tão prazeroso. Se vocês pudessem sentir, eu acho que 10% do que eu sinto, nossa, do que a gente É muito sente. bom, né? É muito bom, é uma Você sensação sabe que às vezes maravilhosa. sem brincar, às vezes eu tô no mar, sei lá, ver o pôr do sol, ou estando no dia que às vezes eu choro. Eu choro, tipo, de agradecer mesmo, sem ser coach também. Não, mas os coaches, eles pegam as coisas boas pra atrair as pessoas. né? Mas porque mexe tanto, é uma coisa que eu falo, cara, olha como eu sou sortuda, cara. Eu tenho o meu corpo Nossa, perfeito. incrível. Eu tô aqui no meio da natureza, com um Sensacional. monte de amigo meu fazendo esporte comigo. Eu tenho a oportunidade de estar aqui. Aí vem uma, né, aquela sensibilidade. Eu, porra, obrigada, Deus, por eu ter essa Muito bom, oportunidade. né? Ah, não, certeza. Eu vou falar uma coisa pra você. Amanhã eu falei, vou acordar cedo, vou correr, beleza? Você acorda 4 e pouca da manhã.
5 horas você vai correr, cara, você começa a ver numa orla. Delícia demais. Aquele laranjão subindo no céu assim, e você correndo, pô, dando aquela suada, aí já começa a questão de neurotransmissor, aquela mediação química, você dizendo assim, cara, isso é um privilégio, meu irmão. É o nome do nosso podcast, Dopaminados. É isso! Essa liberação de Então, dopamina. pô, Estamos você tudo tá ali, certo. você tá felizão, você diz assim, cara, é muito bom essa sensação Muito bom. de prazer, de bem-estar, que é proporcionado, e aí eu começo a pensar, não somente porque o exercício, ele melhora meu neurotransmissor, mas assim, eu produzo outras proteínas, outros hormônios que só o músculo esquelético é capaz de produzir. Exato. Sensacional. Eu vou produzir ali fator neurotrófico, eu vou ali fazer mediação com tantos receptores canabínicos. Pô, cara, vai ser loucura. Loucura total. E aí você dá uma sensação de prazer, e não é à toa que na literatura surge um termo, né, que é tipo o barato da corrida, né, que é Sim. o runner's high. Super. Você se sente bem em praticar aquele esporte, por quê? Porque você tem uma enxurrada de neuroquímico ali, potente, e você olha aquilo, e quando complementa com aquilo que eu estava falando, no ambiente outdoor, com a questão de você estar você consigo mesmo. Exato. Tem pessoa que gosta de estar conectado com fone, uma música bacana, tem pessoa que gosta de estar sem música, mas enfim, naquele momento é você com você mesmo, o ambiente que é bacana, com a mediação neuroquímica que é fantástica. Cara, não tem como você sair dali insatisfeito, é impossível. E quando é prova de corrida ou campeonato mesmo, que você vê tanta gente, isso me dá prazer. Sim. Eu gosto de ver isso. Ah, Eu a adoro energia da evento prova esportivo, é gente. sensacional. Porque olhar tanta gente fazendo esporte feliz, conversando com outros, você vê Gente que é uma feliz, galera gente. diferente. Vivendo. Você fala sabe? vivendo, você fala livre, liberdade. Você fala, cara, que irado. Eu fico feliz de ver as pessoas praticando esporte. Quando você vai pra fora do país e vê a galera na praia, você vê que a galera não faz nada de esporte. Cara, você vem no Brasil, é o cara jogando beach tennis, é o cara fazendo futebol, e você fala, meu, que irado que é o Brasil. Que irado. Que Verdade, energia. o Brasil é... É, Brasil é... Ó, uma pena, eu queria ficar com esse papo aqui, mas nosso tempo estourou. Tá muito bom, sensacional, realmente. Eu queria que você deixasse as considerações finais pra gente. Muito obrigado, aprendi demais com Nossa, vocês, foi bate-papo sensacional, super muito gostoso. gostoso. Por favor, primeiro... Queria agradecer e queria que com esse papo gostoso aqui, dopaminado, que todo mundo se incentivasse e vai se dopaminar arrasou. por algum lugar aí, perto da Sensacional. natureza. Tá feito o convite. Você não vai se arrepender. Bom, dizer pra quem assistiu aqui, né? Que, cara, se alguém daqui que se assistiu curtiu e se sentiu motivado para fazer exercício, para melhorar a sua saúde através da diminuição do peso, pô, eu tô sentindo que eu tô com sobrepeso, tô meio gordinho, eu tô querendo. Se tocou alguém, para mim, assim, eu já tô felizão. Já plantou valeu. uma sementinha, Já, né? já valeu, já fico felizão. Dizer assim que é um prazer poder participar, trocando ideia. Pô, não conhecia a Gláucia, vê que bacana, não conhecia vocês também. E a gente conseguir trazer aí um momento desse de construção. Gerou uma conexão. Pois é. Naturalmente. De gerar uma construção, assim, de informação tão bacana e em um momento de comunhão boa, né? Assim, todo mundo junto, querendo e pensando a mesma coisa. Cara, muito bom. Então, só dizer para vocês, obrigado pelo convite. Foi um prazer poder estar aqui hoje. Muito obrigado. Valeu demais. Boa noite. Valeu. Fechou?